Agora são 7h16 e chegou a hora da gente ir ao vivo lá para o estúdio da Rádio A Crítica. Vem com a gente, porque a gente vai conversar ao vivo com o Márcio Paes Barreto, que está ao vivo na 93.1 FM. Olá, Márcio, bom dia. Bom dia, Adriane. Bom, a gente cortou o áudio do Márcio, mas eu acho que voltou, né, Márcio? Oi, Márcio, bom dia. Agora sim, bom muito dia. bem. Ô, Márcio, a gente teve um problema recente, aliás, eu acho que ainda está tendo esse problema, né, com a emissão de passaporte. A gente já tem alguma solução aí à vista? Temos uma boa notícia para quem buscava emitir passaporte na Polícia Federal. O presidente Michel Temer sancionou ontem o projeto que libera cerca de 102 milhões de reais para a emissão de passaporte, ou seja, aquele contingenciamento, né, nos recursos da Polícia Federal foi liberado, pelo menos a princípio, pelo presidente Michel Temer. A autorização chega como crédito extra para o Ministério da Justiça e a proposta já havia sido liberada na semana passada, né, no Congresso Nacional. Já tinha dado o aval, foi para a Presidência da República e o presidente sancionou ontem a liberação desses recursos. Como é que acontece agora? A sanção deve ser publicada no Diário Oficial da União hoje, portanto, nesta quinta-feira. O Ministério do Planejamento deve fazer uma emissão de empenho, né, desses recursos, deve ser enviado para o Ministério da Justiça e, posteriormente, deve ser liberado esse recurso para a Polícia Federal. Só para você ter uma ideia, Wilson Lima e Adriano Diniz, segundo a Polícia Federal, são 11 mil atendimentos por dia para a emissão de passaporte. E por conta dessa demanda ter sido contingenciada, né, durante 3 semanas, a Polícia Federal suspendeu a emissão dos passaportes. A estimativa do órgão é de que pelo menos 150 mil pedidos estejam aí paralisados por conta dessa contingência. Então vai ter muito trabalho para a Polícia Federal durante pelo menos aí umas 2 semanas para emitir tanto passaporte assim. E olha só o que aconteceu nessa situação, né? A Polícia Federal chegou a dizer que não faltava dinheiro. Não era falta de dinheiro, era falta de previsão orçamentária. A história é a seguinte: existe a lei orçamentária anual, em que você prevê, né, os parlamentares vão receber o projeto que vem do governo federal e aprovam ali o orçamento de quanto vai ser destinado para cada área. E esgotou, agora na metade do ano, tudo que tinha sido previsto para ser gasto com o passaporte, com a emissão de passaporte. O papel é um papel diferenciado, enfim. Então, acabou o dinheiro previsto na metade do ano e ainda tem muita gente, esse volume todo de que você falou, de pessoas que já estão na fila e tem muitos outros que vão entrar. E muita gente foi prejudicada durante esse período, principalmente em julho, agora mês de férias escolares. Por quê? Compra a passagem depois que vai tirar o passaporte, né? Principalmente das crianças. Aí, quando chegou na hora de embarcar, não tinha e nem tinha solução nenhuma, porque não tinha previsão, não tinha dinheiro para ser usado nisso. E aí e não era uma coisa simples de se resolver, porque como se trata de uma lei orçamentária, é preciso fazer uma emenda, é preciso de uma nova autorização, passar pelo parlamento e pela aprovação do Congresso do governo federal para que se comece de novo e se libere. Agora, ou tem muita gente viajando, ou o planejamento foi equivocado, né? E é um negócio assim difícil da gente entender, Adriandins, porque é o seguinte: você vai tirar um passaporte, não é de graça. Você paga para tirar o passaporte. E não é barato. Pois é, por que não usa o dinheiro que a gente paga o passaporte para a emissão do passaporte? Né? É uma conta tão simples, um negócio tão simples. Na verdade, Wilson e Adriane, a gente ouviu vários rumores em bastidores de que, por conta das operações, a atuação da Polícia Federal, o governo federal deu uma cortada na verba da entidade em cerca de 40%. Então, houve uma redução. Apesar de a lei orçamentária ter previsto um certo valor anual para a Polícia Federal, houve um corte aí de pelo menos 40%. Isso foi uma informação extraoficial que chegou através de notas da Polícia Federal, na imprensa nacional, enfim, a gente realmente não entende se há uma verba destinada a esse tipo de serviço, né? A gente não sabe se isso é revertido para a Polícia Federal, a gente não sabe de fato para onde vai esse valor. O que a gente sabe é que chega em torno de
R$ 300 mais ou menos a taxa para emissão de passaporte, algo em torno desse valor aí que é pago para o governo federal para emissão de passaporte. Agora a gente muda de assunto e vai falar sobre a situação de convocados, de aprovados em concurso público pelo Corpo de Bombeiros. Agora parece que pelo menos alguns deles vão ser convocados. Pelo menos 20 pessoas foram beneficiadas com essa decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas. São pessoas que passaram no concurso para o Corpo de Bombeiros em 2009 e a gente sabe que esse processo, né, sempre causa um transtorno, um desgaste aos concursados. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Amazonas, dos desembargadores. Eles seriam chamados para compor equipes de saúde das unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, né? Que na época a Procuradoria-Geral do Estado disse que eles não foram chamados porque o Tribunal de Justiça do Amazonas havia emitido um parecer, né, inconstitucional, porque o projeto de uma lei estadual dava poderes ao Corpo de Bombeiros para gerenciar essas UPAs. E como o tribunal julgou inconstitucional que o Corpo de Bombeiros não poderia administrar essas UPAs, o que aconteceu? Essas pessoas, esses concursados que foram aprovados no concurso, ficaram sem ser chamados. Aí o que aconteceu? O Estado recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo mandou para o STF, para o Supremo Tribunal Federal, que ele mandou de volta para o Tribunal de Justiça do Amazonas, porque o Tribunal de Justiça do Amazonas era que tinha competência para julgar esse caso. Esse julgamento chegou aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas, foi julgado nesta quarta-feira e por 8 votos a 3, os desembargadores decidiram que essas 20 pessoas que passaram no concurso em 2009 devem ser chamados para a corporação, para fazer parte da corporação do Corpo de Bombeiros. É bem provável que aconteça o mesmo se forem de fato convocados com os 300 profissionais da área de saúde e administrativos que foram aprovados na Suzam, se eles forem chamados nesse mês, porque a gente está no meio de um período eleitoral, estamos chegando agora, dia 6 de agosto, vai acontecer uma eleição aqui suplementar e não se pode convocar, né? O Estado não pode fazer isso, então tem que ir para a corte, tem que ser analisado pelo Tribunal de Justiça para aí sim acontecer essa convocação, esse chamamento, como foi o que aconteceu, por exemplo, na questão de progressão de carreira dos policiais militares, que já estavam aguardando bastante tempo, né? E aí foi preciso que o presidente do tribunal autorizasse, porque o Estado não pode fazer isso durante esse período de campanha eleitoral. Agora vamos aguardar ver se o Estado também não deve recorrer contra essa decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ok, a gente fala sobre o incêndio, tem informação sobre o incêndio, Márcio? Olha, a gente recebeu essa informação há pouco, o incêndio aconteceu na madrugada de hoje, na rua Paulo Lopes, no Coroado 2, o incêndio aconteceu em um estabelecimento de 2 andares, no primeiro andar funcionava uma distribuidora, né, de frios, e no outro um apartamento que serviria para alugar. Houve perda total da distribuidora no primeiro andar e como houve a atuação do Corpo de Bombeiros, não se alastrou para o andar de cima, ou seja, o andar de cima ficou resguardado. O proprietário do local é o seu José Emílio de Souza, de 37 anos. Esse incêndio aconteceu na madrugada, ainda não há informações sobre a causa desse incêndio. A gente está monitorando, está em contato com o Corpo de Bombeiros para saber o que de fato pode ter acontecido. A gente sabe que muitas vezes, Wilson e Adriane, acontece curto-circuito na parte elétrica, né? Não há uma inspeção por parte de muitos proprietários de imóveis nessa parte elétrica e um curto-circuito muitas vezes causa esse tipo de incêndio. Ok, Márcio, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. E o Tribunal Regional Eleitoral negou o recurso que tenta garantir a participação da candidata Liliane Araújo nas eleições suplementares. A decisão ainda cabe recurso. O recurso foi negado por unanimidade dos votos. O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral não considerou os documentos apresentados pelo PPS e manteve o indeferimento do registro de candidatura de Liliane Araújo. No entendimento da Corte, ela não se filiou ao partido dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Daí que não resultou demonstrada o tempo necessário de filiação para que ela possa disputar a eleição.
Também já foram julgados e aprovados os registros de José Ricardo, do PT, Luiz Castro, do Rede e Marcelo Serafim, do PSB. Quinta-feira é o último dia para o Pleno do TRE julgar os 5 registros de candidatura pendentes. Entre os impedimentos a serem analisados estão os de 2 vices, Abdala Frache, de Rebeca Garcia, e Marcelo Ramos, vice de Eduardo Braga. Abdala Frache, do Podemos, estaria inelegível por causa de 2 condenações por crime contra a ordem tributária e formação de cartel. E o PR de Marcelo Ramos não teria apresentado ata nem lista de presença da convenção que aprovou a aliança dele com o PMDB de Eduardo Braga. Então, tendo em vista o descumprimento desse requisito, mesmo após notificação pelo Tribunal Regional Eleitoral, entende o Ministério Público que deve esse partido ser excluído da referida coligação. Depois de julgar os 9 registros de candidatura, o TRE vai inserir os nomes dos candidatos nas urnas. Quem tiver o pedido indeferido ainda pode entrar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral e participar das eleições em caráter subjúdice. Nesse caso, ele não poderia ser eleito, né? Se ele, por exemplo, vai subjúdice e lá na frente é impugnado definitivamente, ele não é mesmo, o voto dele será considerado nulo, né? E o PPS disse que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para garantir o direito de participação de Liliane Araújo nesse pleito. O partido afirma também que Liliane preenche todas as exigências legais para ser candidata ao governo do estado e tem filiação partidária desde 25 de novembro de 2016. O TSE possui uma vasta jurisprudência que demonstra outras formas de comprovar a filiação partidária diferente da convencional, que é feita por certidão e era exigida no ato do registro. A coligação União pelo Amazonas do candidato Eduardo Braga e Marcelo Ramos disse que não há nenhum pedido de impugnação por parte do Ministério Público Eleitoral. O que existe é um parecer jurídico no processo do registro da coligação. E para combater o crime eleitoral, o TRE está disponibilizando pela internet uma cartilha que esclarece dúvidas do que é permitido ou proibido durante o período de campanha. Falta pouco mais de 2 semanas para as eleições. Muita gente ainda tem dúvidas sobre propagandas eleitorais. Por isso, o TRE lançou um manual para dizer o que é permitido e proibido nesse pleito. O objetivo é levar até o eleitor as situações de propaganda eleitoral, que são aquelas legais e aquelas que são irregulares, de forma que o eleitor seja um fiscal do processo eleitoral. Aqui vão algumas dicas. Está proibida a colagem de cartazes em postes de iluminação pública, táxis, ônibus, mototáxis, alternativos, veículos de aluguel e barcos de linha. O descarte de material de propaganda eleitoral em vias públicas também não é permitido. Quem desobedecer às regras pode pagar uma multa de R$ 2.000 a R$ 8.000. Já as propagandas por mensagens eletrônicas ou torpedos são permitidas, só não devem ser cobradas por entes públicos. No dia do pleito, o eleitor pode fazer propaganda do candidato com uma camisa, por exemplo, desde que a manifestação seja individual e silenciosa. Pesquisas de boca de urna também são permitidas. A edição deste ano do Manual do Candidato não será impressa por questão de tempo, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Mas o candidato ou eleitor poderá ter acesso através do site, o www.tre-am.jus.br. Caso o eleitor observe qualquer tipo de irregularidade, pode registrar a denúncia no aplicativo do TRE. Através desse sistema, ele pode denunciar diretamente, através do seu celular, essas propagandas ilícitas. E o tribunal, com certeza, dará uma resposta aos candidatos infratores. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para esta quinta-feira. O candidato Amazonino Mendes visita uma fábrica no distrito pela manhã e à tarde faz caminhada na comunidade Raio de Sol. Eduardo Braga faz visita a municípios da Calha do Alto Rio Negro. Pela manhã, o candidato Jardel viaja para Presidente Figueiredo e Novo Airão e à noite faz caminhada na Zona Leste. O candidato José Ricardo faz mini-comício no bairro Mutirão pela parte da tarde e à noite faz reunião. Pela manhã, a candidata Liliane Araújo faz bandeirada no bairro Parque 10 e à noite concede entrevista à TV A Crítica.
Alex Castro concede entrevista à emissora de TV pela manhã. Durante a tarde, grava programa eleitoral e à noite faz caminhada no bairro Zumbi. Pela manhã, o candidato Marcelo Serafim concede entrevista à emissora de TV. À tarde, faz entrevista para Portal de Notícias. E à noite, se reúne com lideranças na zona centro-sul de Manaus. À tarde, a candidata Rebeca Garcia se reúne com a Associação de Supermercados. E à noite, faz reunião com comunitários. O candidato Euque Barreto viaja a Brasília para a reunião com o partido. E agora vamos mudar de assunto. A Amazonas Filarmônica inicia amanhã uma série de apresentações no Teatro Amazonas. O concerto vai apresentar trilhas sonoras de sucesso do cinema e da TV. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo agora com a Thea Morel. Olá, Thea. Os ingressos já estão à venda. Conta pra gente quem quiser adquirir, o que deve fazer. Olá, Adriane, bom dia. Olha só, os ingressos já estão à venda, sim. O método mais rápido, mais fácil de conseguir adquirir esse ingresso é através do site www.bestcity.com, ou então, se você quiser, você pode ir também na bilheteria do Teatro Amazonas. O primeiro concerto já acontece hoje, quinta-feira, a partir de 20 horas, a partir de 8 horas da noite. E durante todo o fim de semana, nos próximos 4 dias, vão ter concertos diferentes, porque essa série, a série Encontro das Águas, ela vai ter pelo menos 4 concertos diferentes e eles vão meio que se revezar nesse fim de semana e também no fim de semana que vem. Hoje, por exemplo, o concerto que está previsto para o Teatro Amazonas, ele inclui aí algumas obras de cinema. Tem, por exemplo, uma peça que está no filme Aprendiz de Feiticeiro da Disney. E esse concerto de hoje, ele vai ter uma reprise no próximo sábado, no outro sábado, dia 29 de julho, para quem está sabendo da notícia agora e não teve tempo de se programar. No domingo, também vai ter um concerto muito interessante no Teatro Amazonas. Vai ser a primeira apresentação da Amazonas Filarmônica no domingo, dia 23, também às 8 horas da noite, com as peças de John Williams. Para quem é cinéfilo, sabe que John Williams é um dos principais compositores de filmes, principalmente de alguns filmes antigos e também de algumas versões novas. Trilhas muito famosas, como, por exemplo, a trilha de Star Wars, a trilha de Jurassic Park, aquela música que quando você ouve, você já associa diretamente ao filme, e a trilha do Indiana Jones, foram compostas por John Williams, que sempre teve uma parceria muito grande com o George Lucas e com o Steven Spielberg. Você vê uma trilha como essa sendo apresentada ali ao vivo por uma filarmônica de verdade, com certeza faz toda a diferença. Agora, Adriane, um dos concertos mais esperados está previsto para acontecer na sexta-feira, dia 28 de julho. É um concerto que vai apresentar peças de animes, peças de desenhos japoneses e alguns desenhos que eram apresentados na televisão quando a gente era criança, E que com certeza esse é um concerto que deve atrair a família inteira. Só para você ter uma ideia, temas de desenhos como Digimon, como Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco vão estar sendo apresentadas, pela Amazonas Filarmônica, do palco do Teatro Amazonas. E para quem tem intimidade com esses desenhos, porque normalmente animes são desenhos que têm muitos capítulos e tem sempre aquele tema de abertura, Para quem tem intimidade com esses animes, com certeza é uma oportunidade única de ver uma orquestra de verdade apresentando esses temas. E a criançada, com certeza, se amarra bastante, vai se identificar bastante, porque são músicas que fazem parte do cotidiano deles. A criançada e também as pessoas mais velhas. Crianças ainda continuam assistindo esses animes clássicos e quem era criança e que já cresceu, com certeza também deve se identificar bastante. Então, vou repetir o endereço, é o www.bestcity.com.br para quem não quiser sair de casa, mas para quem quiser ir até o Teatro Amazonas, a bilheteria também está aberta para que você possa adquirir o seu ingresso e se programar dentro da agenda no melhor dia, no melhor horário possível. Thea, eu vou querer saber depois o dia do Dragon Ball, Porque eu sei todas as músicas, vai ser bem diferente. Já ouvi algumas músicas em versões acústicas na internet, mas imagina só, pela orquestra, deve ser muito interessante. Vou com certeza estar nesse dia. Obrigada, Thea. De nada. Atenção, você que ligou a televisão agora, são 7 horas e 36 minutos. Nós preparamos um resumo do que foi notícia até agora. Jovem de 21 anos é morto a tiros suspeito de assaltar estabelecimento na Avenida Torquato Tapajós. O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira. Segundo informações, ele e um comparsa que conseguiu fugir foram perseguidos por um justiceiro.
Secretário de Segurança e comandante da 12ª Região Militar assinaram termo de cessão de fuzis para as polícias civil e militar. A parceria irá reforçar as ações de combate às drogas em operações nos rios da região. Carro em alta velocidade capotou na Avenida Torquato Tapajós e atingiu outros 2 veículos, além da barraca de frutas, na noite dessa quarta-feira. 2 homens que estavam no veículo ficaram feridos e por pouco o acidente não se transformou em uma tragédia maior ainda. Sem manutenção, as ruas de Manacapuru estão tomadas por buracos. Alguns locais estão quase intransitáveis e moradores e motoristas reclamam dos prejuízos causados. TRE negou o recurso que tentava garantir a participação de Liliane Araújo, do PPS, nas eleições suplementares. A decisão a afasta do pleito, mas ainda cabe recurso. Para combater o crime eleitoral antes do pleito de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral está disponibilizando pela internet uma cartilha que esclarece dúvidas do que é permitido ou proibido durante o período de campanha. Depois do intervalo comercial, a gente vai mostrar uma exposição que aconteceu lá em Parintins, feita pelo Marquinho Azevedo, ex-tripa do boi bumbá caprichoso, e mostrando como é confeccionado o boi, como é que o boi faz os movimentos na arena. Tem ainda as Olimpíadas dos Idosos, a gente mostra tudinho para você depois do nosso intervalo, então não saia daí.